Graça e paz, bem-vindos ao momento devocional. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Eu e minha família, nós desejamos a você um feliz sábado. Emuná, tenha fé. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento devocional. Nós vamos falar sobre a fé. Davi teve fé, Daniel teve fé, Moisés teve fé, mas o pai da fé foi Abraão. Só que existe um autor da fé. O autor da fé é o Senhor Jesus. A fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preciso ter fé. Talvez você já tenha ouvido, escutado esta expressão. Tenha fé, emuná, creia. Você precisa crer, você precisa acreditar. Mas aonde encontrar a fé? A fé, ela é encontrada na palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? Em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, que veio através do poder de Deus para fazer com que nós viéssemos a ter fé nele. E tendo fé nele, pelo Espírito Santo, nós somos transformados em membros da família de Deus. Nós agora somos também considerados filhos de Deus. Éramos criaturas, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo foi concedido o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma história onde pela fé nós entramos para a família dos céus. Essa é uma história onde pela fé Deus decidiu ter vários e vários filhos, onde Deus decidiu aumentar a família dele. Ele tem nos céus a família dos anjos, que ele chamou de filhos. Depois, ele criou o homem para dar continuidade na sua criação, uma criação onde ele pudesse interagir, onde ele pudesse habitar, onde ele pudesse estar dentro do homem. Por isso ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e deu ao homem autoridade para dominar sobre tudo. Mas o homem foi enganado por um dos seres celestiais que desejaram tomar a autoridade do céu, e depois desejou tomar a autoridade na terra. E esse anjo caído que desejou a autoridade de Deus, ele
culminou a criação, que são os filhos da terra. E assim ficamos longe de Deus. Mas Deus enviou a Jesus Cristo para a reconciliação. E nós fomos reconciliados com Deus através da fé. E voltamos para a categoria de filhos, membros de uma família celestial, porque estávamos destituídos da glória de Deus, mas a glória de Deus voltou. Vimos a glória do Pai no unigênito, e o unigênito se tornou primogênito entre muitos irmãos, porque ele venceu a morte e ele riscou a cédula de dívida que nos separava de nós e do nosso Pai Celeste. Salvos pela fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é um dom de Deus, é quando você crê somente, somos salvos pela fé. E a graça significa o favor que nós não merecemos. Salvos de quê? Salvos do pecado, da separação, salvos daquilo que nos separava de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome. Qual nome? No nome de Yeshua, no nome de Yahshua, no nome salvação, no nome Salvador, no nome do seu Filho, Jesus o ungido, Jesus o Cristo. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Da parte de Deus está feito tudo que é necessário para a salvação do homem, pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é boa nova. Não me envergonho desta nova notícia, desta boa nova. Não me envergonho, porque não me envergonho, porque é o poder de Deus. O Evangelho, esta boa notícia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque a fé foi enviada na casa dos judeus, porque eles são linhagem de salvação, porque eles vieram através da fé do pai Abraão. Abraão, o pai da fé, porque creu primeiro, ele creu em Deus, e Deus o prometeu, dizendo, de você nascerá um, e serão, nesse que vai nascer de você, nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão questionou e disse, não tenho filhos, a minha esposa é estéril, eu já sou velho, como vai acontecer? Mas ele creu contra a esperança, e Deus lhe deu Isaque, motivo de riso. De Isaque vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram Judá, de Judá o rei Davi, de Davi, na linhagem de Davi, em Belém, nasceu Jesus, porque da linhagem de Davi, Deus prometeu, por causa da fé de Davi, da sua linhagem nunca faltará um rei que se assente no trono. E da linhagem de Davi veio o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que veio para governar, para reger, para ser o precursor, para ser o regedor, para ser o organizador de uma família de todas as nações, onde Deus
escolhe homens e mulheres de todas as nações para fazer um único povo, o povo de Deus, da linhagem do Deus vivo. Na fé, a fé da salvação alcança o passado, o presente e o futuro. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Porque o pecado trouxe a separação e acendeu a ira de Deus contra a humanidade. Mas, sem derramamento de sangue, não há justificação. Então era necessário que alguém padecesse, o justo pelos injustos. E Jesus, santo e justo, derramou seu sangue no ato salvífico na cruz do Calvário. Agora o sangue do inocente, o sangue do justo, o sangue do puro, daquele que nunca pecou, é derramado para remissão do pecado, para que todo aquele que nele crê seja perdoado, seja retirado o pecado, e agora não haja mais impedimentos entre nós e Deus, nascendo uma reconciliação através da justificação. Aleluia! Quanto ao presente, salvos do poder do pecado, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Porque agora fomos justificados, foi franqueada a nós a salvação, a todos que creem. E nós que cremos, aleluia, nós que cremos agora, seremos ressuscitados para a vida eterna, porque já justificados em vida, aqui na carne, pela fé, começamos o processo de justificação, purificação, santificação e preparação para receber a ressurreição, a vida eterna. Quanto ao futuro, libertos da presença do pecado, definitivamente o pecado sairá de nós, de uma vez por todas, e receberemos a coroa da vida eterna. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9:28. A salvação será conclusiva quando ele vir pela segunda vez, porque ele veio pela primeira vez para os pecadores e virá na segunda vez para os arrependidos dos seus pecados. Então a salvação entrará na vida daqueles que se arrependeram. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar nossos pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Existe outro tipo de fé direcionadas às coisas naturais, porque o homem, ele foi criado por Deus, a sua imagem e sua semelhança, por isso ele tem fé. A fé vem pelo ouvir, e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos diante dele o que lhe agrada, o que lhe é agradável. 1 João, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 22. A fé na salvação